Olá, eu sou o professor Ricardo Toniolo e esta é uma aula de História da Bahia com o assunto principal, a independência do Brasil na Bahia, ou, como alguns costumam chamar, a independência da Bahia, enfim, a origem do 2 de julho de 1823. Para mim e para muita gente que é do sul do Brasil, é muito estranho esse assunto. Por quê? A primeira vez que eu estudei isso no colégio, eu pensei, mas como assim a independência da Bahia? A Bahia não é independente em relação aos demais países. Foi somente depois, na caminhada já do ofício da profissão de História e nas viagens ao Nordeste, com ênfase justamente nos congressos de História da Bahia, que a gente começou a perceber, e aqui no Sul também isso cresceu muito, a importância que a Bahia teve no processo de independência do Brasil, ou seja, como um grupo de apoio inicial ao propósito de rompimento com Portugal, com Dom Pedro I, mas também o jeito muito próprio da história baiana de querer uma outra independência, de motivar um outro movimento que não foi aquele aceito pelo primeiro reinado de Dom Pedro I. Então, é sob esse ponto de vista, de uma história regional que a gente enxerga as disparidades que havia no Brasil em relação ao que era o projeto do imperador Dom Pedro I e a independência do Brasil, saindo muito ao largo daquela história do Grito do Ipiranga, o 7 de setembro, que tem na história oficial a sua principal marca, mas que esconde essa outra história, tão rica, tão detalhada e, por que não dizer, muito mais próxima da realidade do que passava realmente grande parte da população brasileira nas regiões afastadas do Rio de Janeiro, então capital do Brasil naquela época. Nesse sentido, é importante a gente fazer, já de antemão, um contexto do que era a Bahia no final do século XVIII, início do século XIX, para compreender esse processo da ideia de uma independência na Bahia. Vamos analisando a partir de agora comigo aí no slide. O crescimento de Salvador no final do século XVIII provocou o desenvolvimento de tensões sociais próprias de um mercado em lento processo de amadurecimento, de maneira que as determinações sociometabólicas próprias da sociedade senhorial patrimonialista, que dominava a Bahia há 300 anos, começaram a não ser mais capazes de controlar a urbanidade emergente. O que significa isso, pessoal? O que é isso aqui? Ora, Salvador, no final do século XVIII, tinha um grande número de pessoas. Era uma cidade lotada. Essa realidade, tanto fruto dos anos da economia açucareira, como também resultantes da grande massa de escravos, mestiços, pardos, como também resultante do fato de que Salvador foi por muito tempo a capital do Brasil. Não era mais naquele momento, já era o Rio de Janeiro. Mas o passado de capital, é claro que estimulou essa grande concentração populacional. E o sistema político, então vigente, não era capaz de dar conta de todas essas diferenças sociais que havia. Do escravo oriundo da África, do escravo nascido no Brasil, do escravo que comprou a liberdade e do nascido livre, que apesar de livre, era pardo, era negro, era de origem africana. Toda essa realidade só para falar das classes mais baixas. Se você considerar entre os grupos superiores, havia também divergências inconciliáveis. Uma elite branca oriunda de Portugal, que dominava os principais cargos e funções de comando, e de outro lado, uma elite branca nascida na terra, que reclamava também desses cargos, reclamava por esses cargos na burocracia política. Isso tudo criava, portanto, na Bahia, um ambiente propício a vários tipos de insatisfação. A mais famosa ocorreu em 1798, que foi a Revolta dos Alfaiates. Seguindo adiante, acompanhando esse mesmo slide. Estas pressões tensionavam na direção do enfraquecimento da escravidão e dos redutos de poder baseados na propriedade dos recursos, ou seja, novos ricos
começam a surgir nessa sociedade e também novos excluídos. Artesãos, por exemplo, eram um novo tipo de excluído da burocracia nessas cidades. Então havia uma diversidade muito grande em Salvador em fins do século XVIII. A prática de vida cotidiana passou a escancarar o privilégio de alguns em detrimento ao prejuízo de outros, pela cor da pele, pela sexualidade, segundo a religião ou segundo outros aspectos que não podiam se justificar na medida da vivência das pessoas. Um escravo liberto, por exemplo, que vendesse peixe no mercado, perceberia a desvantagem para mercadores brancos de peixe, talvez até piores tecnicamente que ele, mas em vantagem por serem brancos. A sociedade urbana, a possibilidade de estar em igualdade de condições com maior facilidade para disputar uma dada situação, torna mais frágil os argumentos de superioridade e fidalguia próprios do patrimonialismo, ou seja, no momento da história da Bahia, lá do Nordeste, ou aí do Nordeste, aí da Bahia, né? Que a gente tinha senhor de engenho e escravo, era muito fácil perceber essa distinção. Por quê? Porque uns têm a propriedade rural, outros não. Agora, numa sociedade que, diversificada, brancos e negros têm a mesma função profissional de trabalho e mesmo assim são tratados de formas diferentes pela sociedade, isso cria, portanto, grandes animosidades, cria grandes conflitos nessa sociedade. Um exemplo disso, conforme eu falei, né, a Conjuração dos Alfaiates, que foi o primeiro movimento baiano direcionado para a independência e a construção de transformações. O ambiente urbano de Salvador no final do século XVIII, uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes, favorecia conspirações e movimentos baseados na organização de grupos articulados por comunicados informais, leitura e discussão de temas de interesse e movimentos sigilosos. Esses movimentos sigilosos, destaque, né, para a ação das maçonarias, das lojas maçônicas. Temos lá, né, Cavaleiros da Luz, temos movimentos no Nordeste como o Areópago de Itambé, a Loja Grande Oriente, que foram grupos sigilosos que divulgavam ideias iluministas, defendiam posição e de quando em quando divulgavam essas ideias para movimentos de rebelião contra Portugal. A Conjuração dos Alfaiates foi consequência de um conjunto de contradições. A proposta era de rompimento com a condição de colônia, mas também propunha transformação social, transformação da ordem social e a construção de uma sociedade em outras bases. Sendo assim, questionava-se a escravidão, questionava-se, portanto, a própria ideia, né, de manutenção da escravidão. Isso tudo, apesar de ter sido um movimento derrotado em 1798, isso vai contribuir diretamente para o movimento de independência do Brasil. Mas devo alertar vocês que o movimento de independência do Brasil, ele não acontece, né, lá do Dom Pedro I, a partir da Bahia. Ele acontece por uma conjugação de fatores a nível internacional. As influências do iluminismo francês, as influências da independência dos Estados Unidos, a nível interno, a vinda da família real para o Brasil e o fim do pacto colonial, permitindo, portanto, que o Brasil fizesse comércio diretamente com outras nações, sem passar pelo monopólio português. Tudo isso vai incentivar, portanto, né, esses movimentos a se organizarem no Brasil e formarem um movimento pela emancipação. Assim, na Bahia, aonde chegou em 22 de janeiro de 1822, antes de seguir para o Rio, o príncipe Dom João, futuro Dom João VI, formalizou a abertura dos portos às nações amigas, isso no dia 28. O Império Português, em especial o Brasil, interessavam a França e a Inglaterra, que estavam em guerra. A formação do Estado Nacional Brasileiro vai ser muito influenciada por este movimento internacional. Então, apesar das insatisfações, foi a vinda, fuga, da família real, o principal motor
das transformações que levaram à independência brasileira. O fato, por exemplo, de o Brasil ter se mantido integrado, ao contrário da América Espanhola, que se fragmentou em diversos países, se deve certamente a uma política imperial do Reino Unido, do Dom João VI no Brasil, que ele construiu no período em que estava fugindo das tropas de Napoleão aqui. Fica evidente também a ação de estadista de Dom João, que naquele momento soube unir o que restava das forças portuguesas para enfrentar uma nova realidade internacional, que foi, que por fim fez nascer o nosso país. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve serão formalizados em 1815, e aí o Brasil deixa de ser colônia na prática. Começa, portanto, a ter até representatividade lá nas câmaras e nas assembleias portuguesas. Com a Santa Aliança, mas a situação do Estado Nacional unido a Portugal já existia desde 1808, apesar da ocupação francesa em Portugal. Então, as tropas de Napoleão invadem Portugal, família real foge para o Brasil e, para sobreviver no Brasil, cria uma nova organização estabelecendo o fim do monopólio comercial português. Tudo isso é o start, é o início para uma nova política no Brasil, que é o processo de independência brasileira. Seguindo adiante, esta situação de união com Portugal parece determinante para a forma pela qual surge o Brasil independente. De fato, houve uma desunião e não propriamente uma separação, de maneira que os laços do Brasil com Portugal nunca foram totalmente eliminados. Os países, de fato, se desuniram monarquicamente após estarem unidos, devido à questão de sucessão, desarticulação constitucional, dissociação, muito mais que por um conflito separador. A guerra na Bahia parece apontar esta interpretação, ou seja, o início do movimento de independência, ele reúne as províncias no propósito de romper com Portugal. Mas no momento em que o rompimento é feito e o Brasil fica independente, oficialmente a partir de 1822, acontece a imposição de uma ideia de independência, de política centralizada, que não agradava os contextos regionais, especialmente a Bahia. Portanto, o movimento baiano pró-independência aconteceu, mas depois houve um rompimento por conta da política imperial extremamente centralizadora. Seguindo adiante, quando do final das guerras napoleônicas e dos resultados das negociações e acordos de pós-guerra, a supremacia da Inglaterra e principalmente a hegemonia da nova classe dominante burguesa construíram uma política conservadora, ou seja, centralizadora, que não mexeu na escravidão, que não tocou no latifúndio, que procurava manter as relações mais tradicionais entre os estados, ou seja, de submissão dos estados ao governo inglês, pois dessa forma a burguesia inglesa teria a supremacia inequívoca, principalmente mantendo as relações econômicas em cada região brasileira, o que na prática não alterava muito em relação ao que existia no período colonial. No Brasil, desde 1808, Dom João VI, em 1821, foi obrigado a voltar a Portugal devido à chamada Revolução do Porto, que o exigiu de volta a Portugal. É então que fica evidente que os portugueses desejam retornar ao Brasil à condição de colônia. No Brasil, isso será o estopim dos movimentos pela separação, que, em 7 de setembro de 1822, culminarão na Declaração de Independência. O Brasil não aceitava ser governado, exceto por um governo sediado no país, o que só seria possível com o Reino Unido ou a independência. Na Bahia, a partir de 1821, o Partido da Independência se fortalece. O projeto dos baianos continuava libertário, republicano e a favor de reformas de base capazes de alterar as relações de reprodução da existência em favor do final da escravidão e do desenvolvimento de uma república popular. Ou seja, o movimento pró-independência na Bahia era republicano, ele não tinha o caráter monarquista, tal como o movimento comandado pelo Dom Pedro I. Ao contrário do desejo dos baianos, os portugueses haviam se aquartelado em Salvador sob o comando de Madeira de Melo, oficial experiente do exército português, que havia construído condição para que Salvador não aceitasse o príncipe Pedro como regente do Brasil.
Essa ação fez com que muitos soteropolitanos, tropas regulares e voluntários milicianos fugissem da cidade para o Recôncavo, na intenção de construir um movimento opositor à Madeira de Melo e à recolonização. Salvador havia se transformado no centro da principal questão de Estado entre Brasil e Portugal. Por um lado, era o centro da tentativa portuguesa de recolonizar o Brasil. De outro, havia a pressão urbana e dos populares da capital, que defendiam e lutavam por uma transformação mais radical. E, finalmente, aqueles preocupados em manter seus privilégios, a princípio contra a independência, pois estava do lado dos mais radicais. Desde 9 de janeiro, Dom Pedro havia declarado que permaneceria no Brasil, é o dia do fico, e criado um governo no Rio de Janeiro, desobedecendo às ordens para retornar. Ao mesmo tempo, orientado por José Bonifácio, patriarca da independência, declarou e difundiu a ideia de que seu governo preservaria as relações sociais estáveis tradicionais, assim como a ordem social. Ou seja, Dom Pedro I ele não vai se atrelar a esses movimentos baianos mais radicais, mais populares, que tinham propostas mais transformadoras. Ele vai assumir uma posição conservadora de manter as relações, tanto que, nas negociações pela independência do Brasil, Pedro I faz a indenização, o pagamento de uma indenização para Portugal para justificar a independência do Brasil. Seguindo, Dom Pedro e seu grupo de trabalho, grupo de apoio, trabalharam para serem reconhecidos como poder no Brasil por províncias e vilas e desta forma conseguir levar a classe patrimonialista brasileira a apoiá-los contra Lisboa, ou seja, a classe patrimonialista, os latifundiários e os grandes comerciantes, tanto nascidos no Brasil quanto de origem portuguesa, ou seja, mesmo nascidos no Brasil, mas que concordavam com a manutenção dos privilégios ao comércio brasileiro. Foi em 25 de junho de 22 que a Câmara de Cachoeira reconheceu a autoridade de Dom Pedro, e assim a Bahia passou a ter um governo ligado e obedecendo ao Rio de Janeiro. Desta forma, as camadas urbanas desejosas de reformas mais amplas acabaram sobre as ordens e controle do projeto sulista de governo autônomo e mais tarde de independência, aceito e desejado pelos senhores do Recôncavo. Menos de um ano antes, estes senhores estavam contra qualquer movimento opositor a Lisboa, preocupados com os mais radicais. Então, o grande temor das elites baianas é de que, ao associar-se ao projeto de independência de Dom Pedro I, abrisse espaço para movimentos mais radicais que pregavam até mesmo a expulsão dos portugueses do Brasil. Então era uma situação que fez com que a elite baiana local fosse com muita calma no projeto pela independência. A guerra pela independência na Bahia começou propriamente no dia 25 de junho. O reconhecimento de Dom Pedro por Cachoeira foi acompanhado por um ataque de canhoeira enviada por Madeira de Melo e por atiradores portugueses. Madeira de Melo não aceitou a posição dos baianos. Os brasileiros iniciaram os combates com as tropas regulares e os milicianos voluntários de Salvador, afiliados às propostas mais radicais. Então, aí quando começam os combates, portanto, havia tropas regulares ligadas ao próprio Dom Pedro I e havia voluntários, cidadãos, que eram mais ligados aos radicais. Esses radicais, entenda, o pessoal que defendia a abolição, que defendia a expulsão dos portugueses e que também defendia governo republicano. São esses grupos que são os grupos que ameaçam, portanto, as elites locais. Mas diante do ataque desferido pelo Madeira de Melo a serviço de Portugal, então tanto tropas regulares mais tradicionais quanto esses radicais se uniram. No Recôncavo, principalmente, a partir de 25 de junho, foram acrescidos voluntários das vilas e do interior, por ordem dos grandes proprietários, afiliados do projeto conservador de autonomia ou independência de Dom Pedro I. Daí, portanto, como é que na Bahia esses grupos que inicialmente eram opostos, que não se associaram por conta de um ataque feito pelos portugueses. No Rio de Janeiro,
vai ajudar, vai enviar tropas em direção à Bahia, como é o caso, né, da história do brigadeiro Pedro Labatut, experiente comandante francês, para o comando da guerra contra Madeira de Melo. Através dele, o Rio assumiu o comando da Bahia, em nome da política de Dom Pedro, e com o aceite dos senhores do Recôncavo. Há um manuscrito de Cipriano Barata, deputado eminente, pernambucano, nordestino, que vai reclamar dessa situação, e ele vai dizer assim, olha, sobre a questão da independência, que ele acusa o José Bonifácio, que era o primeiro-ministro do Dom Pedro, indicando a cumplicidade e participação na Inglaterra na solução para a independência conservadora do Brasil. Ou seja, aquilo que era, para alguns radicais, um projeto que poderia ser revolucionário de abolição da escravidão, acabava se tornando um projeto moderado e que a Inglaterra havia apoiado esse projeto, né, mandando, portanto, mercenários, dinheiro para o projeto de independência com o projeto do Dom Pedro I do Rio de Janeiro. Seguindo adiante, a decisiva batalha foi a de Pirajá, que durou cerca de 8 horas e envolveu aproximadamente 4.000 combatentes. Nela, saiu-se vencedor o exército brasileiro. Após longa resistência, finalmente, em 2 de julho de 23, os portugueses saíram e a cidade foi tomada. Consolidava-se a independência, no formato do projeto conservador, que mantinha as principais relações sociais e de exploração sob o comando do Rio de Janeiro. As propostas de transformação dos soteropolitanos havia sido derrotada. A situação conservadora, resultante do projeto de independência vencedor no Rio de Janeiro, estava distante de resolver as tensões sociais históricas que pressionavam Salvador e o Recôncavo para a direção de transformações sociais mais radicais. As tensões e revoltas tenderam, desta forma, a serem resolvidas e a multiplicarem-se. Ou seja, o projeto conservador, né, não garantia, portanto, que se amainasse as tensões sociais que descrevemos lá no início, né, desta aula, que era aquele contexto, né, em que havia divergências sociais internas graves, reclamações fortes em relação à política portuguesa, mas também tensões em relação à escravidão, e a diferenciação de brancos e negros que exerciam as mesmas funções. Essas tensões sociais não se resolveram com o projeto de independência conservador que veio a partir do Rio de Janeiro. Seguindo ainda adiante no slide, acompanhem comigo, agravou-se ainda, pois a saída de Portugal deixou a Bahia em situação de crise avassaladora. Os portugueses eram detentores de muitos recursos e de relações importantes para a cidade. Os baianos permaneceram por um tempo, voltados para o ataque ao português, e após a independência seguiu-se o movimento do Mata-Maroto, que era justamente, né, para eliminar os portugueses de Salvador, e várias revoltas militares, como a de 1831. A população logo percebeu que a independência não representava transformação alguma em sua situação objetiva, por conta da manutenção da escravidão, a manutenção do latifúndio e a manutenção de Pedro I, que, em boa medida, representa uma continuidade com o governo português, uma vez que Pedro I era, na verdade, o filho do rei de Portugal. Naturalmente, né, que a briga não pode se resumir a um confronto entre pai e filho, mas nos olhares feitos pelos baianos e por todos os brasileiros, havia uma clara continuidade entre o projeto de colonização português, de exploração colonial metropolitano, e o projeto de centralização do poder nas mãos do Dom Pedro I, que representava, portanto, a prática, né, da continuidade da escravidão no Brasil. Lembremos, meus amigos, que a escravidão ela vai durar ainda até 1888, quase até o final do Império, né? Daí a base política que sustentava o Império Brasileiro no Brasil e também na Bahia. Por fim, este mesmo sentimento de continuidade das dificuldades, ou seja, dificuldades como a escravidão, o latifúndio,
assolava fortemente a população escrava, que havia nutrido ideias de transformação e mudança, inclusive vivido com a ideia de liberdade, para após a independência constatar que sua condição de escravos não havia mudado em nada. Portanto, o conservador processo de independência do Brasil e também qual foi o papel disso lá na Bahia e o papel assim obscurecido que esses movimentos mais populares, chamados radicais, e eu não vejo dessa forma, eram movimentos populares acima de tudo. Claro que para qualquer conservador uma proposta de abolição é algo radical, porque isso vai interferir diretamente no bolso dele, como que esses movimentos foram ofuscados por uma independência da história oficial que muitas vezes apaga a importante participação, e eu diria participação decisiva, no processo de independência do Brasil. Assim, encerramos esta aula sobre história da independência do Brasil na Bahia. A todos vocês fiquem bem, continuem firmes no estudo e até uma próxima.